traduzem a verdade do seu restaurante. Através deles, podemos entender o que está acontecendo no nosso negócio, qual a performance do nosso lucro e onde a gente pode ajustar para que a gente tenha mais resultado, mais lucro e mais sustentabilidade. Hoje eu vou falar sobre como você pode organizar os seus números financeiros para que você tome as melhores decisões e consiga alcançar melhores resultados, tá? Vamos entrando na nossa live, que hoje mais uma live de gestão dessa vez. Vai ser bem direto, vamos falar sobre organização financeira, por que é tão importante. A gente está agora acabando o mês, né, de maio, vamos começar agora no mês de junho e seria muito importante se todo mundo conseguisse fechar o seu mês, se todo mundo conseguisse fechar os seus números e a partir de junho já correr atrás de uma meta para melhoria. Boa noite, Isabela. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live de gestão. Obrigado a todos que estão chegando aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Macambira, sou especialista em gestão de bares e restaurantes, sou líder da Evolva Gestão Gastronômica, empresa que presta consultoria para outros restaurantes e também sou um ex-dono de restaurante que passou por essa jornada. Beleza? Então, para quem não me conhece, esse sou eu. Chega mais aí se você vai assistir agora, se você vai assistir depois. E vamos pra cima, tá? Então, boa noite. A galera de sempre já tá aqui, sempre, né? Então, vamos que vamos, tá? Deixa eu só botar aqui o tema, para que eu não esqueça. Deixa eu botar aqui o tema. Como organizar os números do seu restaurante. Boa noite, Flávia, minha amiga. Que bom que você tá aí. Então, pessoal, quem vem, eu vou logo pro assunto, tá? Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou explicar a importância dos números para um restaurante, vou falar como você organiza de fato as despesas do restaurante. Deu uma caidinha, mas eu acho que voltou agora. A internet deu uma oscilada. Então, bora, pessoal. Então aqui a gente tem consultor e tem também dono de restaurantes, tem também nutricionista, pessoas que se interessam, né, por essa questão da gestão. Deixa as perguntas aí na caixinha de perguntas e vamos para frente, certo? Aí lá vai a pergunta, por que os restaurantes, os donos de restaurantes só pensam em vender mais? Por que a única estratégia que vem na mente deles é como fazer para vender mais? A gente tem que se perguntar isso. Os donos de restaurantes só pensam em vender mais, essa é a única forma deles, né, em que encontram para ter um bom resultado, porque é o único número que eles conhecem. As vendas, geralmente, eles têm na ponta da língua. Então, por ser o único fator que eles conhecem, é esse fator que ele vai medir e desenvolver. Então, os donos de restaurantes só pensam em vendas, só pensam em receita, porque eles só conhecem esse indicador. Tá? Então, esse é o problema. Então, por quê? Eles conhecem o indicador de vendas e por isso eles tentam vender mais a todo instante. Mas o nosso negócio é feito de margem, não é um negócio de volume. Não são só as vendas que vão nos fazer ganhar dinheiro. Então, os donos de restaurantes só pensam em vender mais porque eles só conhecem esse indicador de vendas. Alguns nem conhecem, né? Eu já atendi donos de restaurantes que nem isso eles sabiam, não sabiam nem quanto vendiam. Mas a grande maioria conhecem sim quanto vendem. Mas isso é muito pouco para a gente ter um negócio lucrativo. Isso é muito pouco para a gente ter um negócio duradouro, tá? Porque o que a gente não mede, a gente não gerencia. Se a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. Se eu não consigo ver nem medir, eu não consigo gerenciar, tá? Então é por isso que a gente precisa tirar esse único foco das vendas e colocar também nas despesas. Beleza? Se os nossos negócios são feitos de margem, eu preciso entender sim as receitas, mas eu preciso entender as despesas, porque a minha margem, né, o meu lucro, significa receitas operacionais, faturamento no caso, menos despesas operacionais. Se eu só tenho as receitas no lado da balança, ela vai ficar descompensada. Eu posso vender bem e ter despesas que consomem todo o meu lucro. Então é por isso que a gente precisa organizar os números para acabar, né, com essa falta de gestão em relação às vendas, tá? Então, como é que a gente faz para organizar os números? Então, a gente começa organizando os números financeiros pelas receitas, né? Que eu acredito que seja a ponta mais fácil aí da nossa balança. De um lado, receitas da balança, de outro lado da balança, despesas.
Então, para a gente organizar as receitas, eu, nesse atual momento, com essa mudança da pandemia, classificaria as receitas da seguinte maneira. Vendas, faturamento do salão de vendas. Dividiria também em outro fator, faturamento do delivery próprio. Em outra categoria, faturamento de delivery de plataformas, iFood, Rappi, Uber Eats, enfim, qualquer plataforma que você tiver. Então, dividiria a venda entre vendas de salão, vendas de delivery próprio e as vendas com as outras plataformas, cada plataforma com a sua venda discriminada. A soma das vendas em cada um desses canais de venda é o nosso faturamento total. Boa noite, Marcelo. Então, beleza? Dividindo as vendas dessa maneira. Primeiro lado da balança, receitas, faturamento, e o faturamento dividido entre salão, delivery próprio e as plataformas. Por que eu já começo dividindo venda salão, venda delivery próprio, plataformas? Por quê? Venda salão, eu não tenho a despesa da embalagem. Então, eu preciso que as vendas do salão entrem em outra categoria de vendas. Por quê? Em segundo ponto, vendas delivery próprio, eu não tenho o custo das plataformas. Então, também é outra categoria de receita, de venda. E os deliveries com plataformas, com os aplicativos, cada um tem sua própria taxa. Então, eu preciso depois entender o quanto está essa taxa, entender esses fatores essas despesas próprias de cada canal de venda. Por isso, faturamento dividido entre delivery próprio, venda salão e também as plataformas. Tudo bem até aqui? Boa noite, Roberto. Boa noite, meu amigo Renê, Lucicleide. Boa noite. Então, vamos chegando. Para vocês estavam sentindo saudade do café com gás, tem um pouquinho de café com gás aqui para a galera que é consultora. Então, beleza, pessoal. Vendas é a parte fácil, tá? A gente consegue essa informação de que maneira? Geralmente a gente tem um sistema, né? A gente tem um sistema, um software de gestão que nos entrega as informações. E por isso a gente consegue só categorizar esse tipo de faturamento no próprio software e receber essa informação de mão beijada. Então, não é muito difícil a gente conseguir essa informação. Ah, não tem o software, ou então o software é péssimo. Cara, você vai registrar suas vendas manualmente, Excel, e faz esse registro, tá? Importante é registrar. Tudo bem até aqui, galera? Se tiver pergunta, bota na caixinha de pergunta aí. Beleza? Agora a gente vai para a parte da receita é simples. Aqui a gente matou em 5 minutos. Agora, em 5 minutos. Agora as despesas é que vem a parte um pouco mais complicada, mas não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? É bem simples. Qual é a missão aqui das despesas? Toda despesa precisa de uma classificação. Toda despesa precisa de uma categoria. Esse é o ponto. Como é que a gente começa organizando as despesas? Toda despesa do seu negócio ela tem que sair com um carimbo. Tá? Esse carimbo é a categoria dela. O que ela é? Está saindo para onde? Entendeu? Esse é o lance. Né? Essa é a dica primordial. Toda despesa com sua classificação. Por quê? Porque depois eu tenho que conseguir agrupar todas as despesas daquela mesma categoria. Preciso somar o quanto eu gastei, por exemplo, com material de limpeza. O quanto eu gastei, por exemplo, com mercadorias. O quanto eu gastei, por exemplo, com vale transporte. Eu preciso conseguir consolidar esse somatório e no final do mês eu conseguir entender o que está acontecendo. No final do mês eu conseguir entender qual é a despesa, quais são as despesas que estão me causando, né? Me fazendo perder o lucro. Então, quando a gente categoriza, carimba cada despesa, classifica cada despesa, a gente consegue ter esse tipo de entendimento. Essa é a dica número 1. Como eu faço isso, Vitor? Cara, muito simples, tá? Papel e caneta na mão, se você não quiser e Excel, com Excel é mais fácil. No software é mais fácil ainda, mas não tem nenhum deles, papel e caneta na mão, tudo que sai do seu caixa, né, da sua operação, saiu agora detergente, comprei detergente, foi no fornecedor X, tá limpo, e foi R$70, categoria, material de limpeza. Simples, tudo que sai do seu caixa você vai categorizar. Mas isso eu estou falando só como você consegue essa informação. Vou agora explicar como você divide tudo isso dentro do seu plano de contas, tá? Então, nas despesas, a gente tem 4 tipos de despesas, certo? Tem 4 tipos de despesas, tem 4 grupos de despesa. 3 delas operacionais e uma delas não operacionais. Então, dos 4 grupos de despesa que a gente tem, eu tenho 3
que fazem sentido com a minha operação, que diz respeito à minha operação de fato. E uma delas diz respeito ao meu caixa. Então vamos lá. Dos 4 tipos de despesas, eu tenho uma que representa as despesas variáveis, que a gente denomina despesas diretas à venda. Eu tenho mais 2, que são as 3 operacionais, que são as despesas fixas, que eu dividi em 2, que nós dividimos em 2, que são despesas com pessoas e despesas com infraestrutura. Então, das 4 despesas, eu tenho 3 operacionais, despesas diretas à venda, despesas com pessoas e despesas com infraestruturas. E eu tenho uma última que não é necessariamente uma despesa, ela é uma saída de caixa. Por que não é despesa? Porque ela não é operacional. Ela é uma saída de caixa não operacional. Então ali tem uma retirada de sócio, né, que não é um prolabore, é uma retirada de sócio do caixa. Eu tenho parcelas de empréstimos, eu tenho parcelas de imposto atrasado, eu tenho parcelas de fornecedores atrasados, eu tenho investimentos no negócio. Tudo isso são saídas de caixa, são despesas de caixa. Por isso que a gente não considera na obtenção de lucro, mas considera para medir o saldo de caixa. Então beleza, tenho 4 despesas, a última vocês sabem que é entre aspas, é uma saída de caixa, mas vamos começar nas 3 despesas operacionais, as 3 primeiras. Beleza. Primeira despesa, despesa direta à venda. A gente pode entender ela como as despesas variáveis, então as deduções de vendas. Esse primeiro grupo de despesa tem diversas contas, tem diversas categorias de contas. Então, vamos lá. Primeira delas, que está dentro da despesa direta à venda. Despesa com mercadoria, CMV, custo com mercadorias, custo com produtos, insumos. Ok? Despesa com embalagem, também é uma despesa de venda. Sobretudo se eu sou um delivery. A minha embalagem faz parte da minha ficha técnica, também está ali. É uma despesa de venda, é uma despesa direta à venda. A gente tem também imposto. O imposto que a gente paga, o simples, entra em despesa direta à venda. Todas essas continhas, essas categorias, é o que você vai colocar lá no seu registro. Paguei o imposto, imposto simples, mês X, aqui é imposto, né? Está dentro da despesa direta à venda. Então você classificou. Aí o HPN está perguntando, insumo e despesas fixa ou variável? Insumo, despesa variável. É a despesa direta à venda, certo? Despesas fixas você vai entender agora quais são. Tá? Isso tudo dentro do método GAS, que é o método que eu aplico. Beleza? O insumo fica dentro de despesas direta à venda, que são as despesas variáveis, e as despesas fixas você vai ver que são pessoas e custo com ocupação. E eu vou já falar sobre isso. Então, dentro de despesa direta à venda, a gente tem CMV, a gente tem embalagem, a gente tem imposto, a gente tem taxas de cartão de crédito e débito, as tarifas que a gente paga, né, por esses meios eletrônicos de venda, é uma despesa de venda. Essa despesa só acontece porque eu vendi. Se eu não vender, ela não ocorre. Então, por isso que é uma despesa direta à venda. Ela só acontece quando eu vendo. Então, se eu ficar paradinho e não vender nada, ela não vai acontecer. Certo? Então, a tarifa de cartão, despesa direta à venda, imposto, despesa direta à venda. CMV, ele só ocorre de fato, o custo da mercadoria vendida, porque eu vendi a mercadoria. Sabe? Então vamos lá, vamos para as próximas. Comissão de vendas. Tem muito restaurante que paga comissão aos seus funcionários, né? Sobretudo os garçons. Então a comissão que você paga para os garçons é uma despesa direta à venda. Aí quem entra, né, como uma novidade que já existia, mas não era tão forte, né, dentro das despesas variáveis, que aí estão contestadas, né, hoje em dia, as taxas de cartão não, as taxas das plataformas. Então ela é uma despesa direta à venda, é uma despesa de venda que ocorre porque eu vendi por aquelas plataformas, certo? Por isso que eu estou categorizando as receitas, também o faturamento, por cada plataforma, porque eu vou ter o custo de cada plataforma nas despesas diretas à venda. Para esse crédito na minha conta, né, de faturamento, vai haver esse débito de despesa de venda aqui da plataforma. Então, o que vocês precisam entender? O conceito. Primeiro é uma despesa operacional. É uma despesa que impacta o meu lucro, que diz respeito à operação daquele período. Segundo, né, que a despesa direta à venda, esse primeiro grupo de despesa, ela só acontece porque eu vendo. A gente chama elas de despesas variáveis. Beleza? Entendido até aqui? Então a gente já categorizou receita e categorizou o primeiro grupo de despesas. Vamos para o segundo grupo de despesas, já dentro das despesas de custo fixo, mas separados em 2 grupos diferentes, que é despesa com pessoas. Essa o nome já entrega. É tudo que eu gasto com o meu pessoal, certo?
folha salarial, os impostos do FGTS e INSS. Aí tem uma questão, refeição. Geralmente essa despesa com pessoas, esse custo com pessoas está lá no CMV, porque eu deixo meu funcionário comer da minha comida, do meu produto, e não retiro isso das minhas compras, né? Porque, na verdade, isso é um custo com pessoas. A alimentação que eu dou para o meu funcionário é um custo com pessoas. Então, é importantíssimo já se atentar a isso. E a refeição, de fato, tudo que meus funcionários consumiram do meu estoque, a preço de custo, eu preciso lançar como despesa com refeição de funcionários, que entra no segundo grupo, despesa com pessoas. Beleza? Então, geralmente, a gente erra aqui. Mas, dentro do segundo grupo despesa com pessoas, refeição, vale transporte, exame médico, o que entra mais? Freelancers, né? Todos os freelas que a gente contrata, né? Os extras, a gente coloca como despesa com pessoas. Exame médico que a gente faz, né? Quando está contratando ou demitindo, também entra no despesa com pessoas. Tudo que está relacionado às pessoas, ao pessoal, entra na categoria, no grupo 2, no grupo de despesa com pessoas. Tudo bem até aqui? Me digam aí que eu vou beber minha água aqui. Só fazer um resumão rapidinho, tá? Organizando os números. Receitas, cada tipo por cada canal de venda, salão, delivery próprio e cada plataforma que você vende. Takeaway também entra aqui, certo? Drive-thru, né? Quem fez drive-thru agora na pandemia também entra. Cada canal de venda, para a gente entender a importância de cada canal no nosso faturamento total e também colocar as despesas adequadas de cada um. 4 grupos de despesas. A última, já expliquei que não é despesa de fato, é uma saída de caixa, mas as 3 primeiras são despesas operacionais, despesa direta à venda, pessoas, infraestrutura e saída de caixa no operacional. Vamos continuar. Despesa com pessoas é fácil, né? Mas é importante, pessoal, a gente separar essas despesas. Primeiro eu preciso de um documento, como eu falei no início. Um documento, um Excel, um software, um papel e caneta, que isto esteja registrado. E quando eu categorizo e saio dividindo, fazendo esses agrupamentos, a gente vai conseguir, ao final, ter uma visão sobre o negócio através dos números, certo? Mas vamos continuando. Terceiro grupo de despesas. Despesa com infraestrutura, também é uma despesa fixa, é um custo fixo, mas eu dividi o custo fixo em pessoas e infraestrutura. Infraestrutura é mais um custo de ocupação, Então, a gente tem, dentro de despesa fixa, aí é todo o restão. Aluguel, energia, gás, água, software, material de limpeza, manutenções, depreciação, consultoria, assessoria contábil, assessoria jurídica, marketing. Então, tudo que diz respeito à operação do negócio, que é um custo fixo, as assessorias, os nossos terceirizados e também a nosso custo de ocupação vai entrar nas despesas fixas de infraestrutura. Beleza? Deixa eu ler aqui o comentário da Catu. Se a gente não conseguir separar o consumido pelo pessoal, não retirando o CMV, não entra na parte de pessoas, se a gente não consegue... O que a Catu perguntou? Se os meus funcionários, os funcionários da gente, consomem dos nossos produtos, consomem do estoque que eu compro para vender, e eu não consigo, de nenhuma forma, mensurar, vai impactar meu CMV. Eu não vou conseguir tirar. Mas a gente consegue mensurar. A gente consegue, de alguma maneira, estimar quanto os funcionários comem e quanto isso nos custa. Eu prefiro retirar do CMV, mesmo que seja numa mensuração, numa estimativa, do que deixar lá de uma maneira que o meu CMV está sendo impactado sem de fato ser um custo de mercadoria vendida. Então, se eu não consigo separar fidedignamente, palavra difícil, né? Eu vou tentar separar com estimativa, certo? Mas é importantíssimo separar, porque senão eu não vou conseguir gerenciar o CMV. E é importante que a gente gerencie o CMV com exatidão, porque o CMV é uma meta muito importante do negócio. Se eu tenho ali vários senões nessa meta, tem um funcionário que come, tem o patrão, né, o dono do restaurante que também consumiu. Se eu tiver esses senões dentro do meu CMV, eu não consigo gerenciar, nem consigo cobrar, muito menos premiar a meta. Por isso que a gente tem que deixar o CMV enxuto. Beleza? Entendido, Catu? Se tiver dúvida é só perguntar, tá? Então, a gente já matou aqui os 3 primeiros grupos de despesas, que são os bichos papões aqui da nossa história. O mais difícil deles é o CMV. Mas se a gente
né, vou já dar uma dica de como a gente faz, né? Se a gente categoriza isso todo dia, né, faz esse registro, a gente consegue no final do mês ter essa informação, certo? Despesa direta à venda, variável, despesa com pessoas, despesa com infraestrutura, custos fixos, certo? E aí vem o último grupo de despesas, que na verdade não é uma despesa, é uma saída do caixa, não operacional, como o nome já diz, que são as retiradas dos sócios, que são parcela de empréstimo, de banco, de pessoas, qualquer parcela de fornecedor em atraso, qualquer pagamento de fornecedor em atraso, imposto em atraso, investimentos no negócio, tudo isso ela não diz respeito ao desempenho do mês, mas sim diz respeito ao desempenho do caixa, certo? Eu não consigo pegar essas despesas, essas saídas de caixas e colocar todas impactando a lucratividade de um mês, sendo que ela é uma despesa de caixa, certo? Por exemplo, a Catu perguntou, compra de veículo para operação entre infraestrutura ou em saídas de caixa não operacionais? Como eu entendo, né? Investimentos altos, sobretudo investimentos que tem de bens super duráveis, como um carro, eu entendo como um investimento no negócio, certo? Não é em qualquer mês que eu tenho a viabilidade de comprar um carro, né? Eu vou ter num mês, sei lá, vou decidir comprar o carro em julho. Em julho eu vou ter um mega prejuízo se eu colocar lá 30 mil reais do carro. Entendeu? E não é verdade. Em julho também vou ter tido lucro muitas vezes. Mas por conta da compra de um carro que vai me servir por anos, eu vou impactar um mês, vou penalizar um mês. Então eu entendo como uma situação de caixa. E aí nesse caso eu coloco como investimento no negócio. Investimento no negócio é uma saída de caixa no operacional. Deu para entender a diferença? Né? Por exemplo, uma coisa que é muito explica bem, 13º e férias. O 13º e as férias são custos mensais, são despesas mensais. Eu não posso penalizar dezembro e colocar o 13º inteiro lá dentro, certo? Porque não é justo. Porque ele por exemplo, 13º é 1/12 do salário, é um custo mensal. Então, qual é o ideal? A gente colocar o ideal mesmo é que o dono de restaurante provisione o 13º e férias, tire do seu caixa, coloque numa conta separada, para quando chegar ali o mês de dezembro ele pagar sem problema nenhum, certo? Então, quando a gente não faz isso, geralmente a gente tem problema. Mas é o que a grande maioria faz. Então, o 13º e férias são custos mensais. E a gente precisa lançá-los à provisão mensalmente também, certo? Então, isso explica bem. Certo? Então, no teu caso, Catu, o carro ele tem que entrar como, na minha concepção, na visão do Método Gás, como um investimento no negócio. Então, pessoal, a gente categorizou aqui tudo, certo? Então, não tem uma despesa que não tenha uma categoria, nem um grupo. Então, despesa direta à venda, grupo 1, despesa com pessoas, grupo 2, despesa com infraestrutura, grupo 3, saídas de caixa no operacional é o grupo 4. Certo? Então, todas as despesas do seu negócio têm que entrar em algum desses grupos e dentro desses grupos tem uma classificação, uma categoria para cada. Certo? Mais uma pergunta, o René perguntando. O uso de material de limpeza especificamente utilizado nos banheiros do cliente deve entrar no custo do CMV? Na minha concepção, não, René, nem na visão do Método Gás. Material de limpeza é custo com infraestrutura. É uma despesa com infraestrutura. Certo? Então, o material de limpeza ele tem o caráter de entregar um ambiente agradável, uma infraestrutura para o nosso cliente, e eu não entendo isso como uma mercadoria que eu vendi, certo? Então, se eu não vendo detergente, se eu não vendo papel toalha, ele não vai entrar no CMV, ele vai entrar, no caso, em infraestrutura, beleza? O material de limpeza, ele tem uma grande pegadinha nele, porque como a gente faz as compras, geralmente é tudo junto, né? A gente pega só o valor da nota, fui no mercantil, no mercado, né? No Extra, Carrefour, sei lá. Comprei zilhões de coisas, inclusive material de limpeza, junto com a carne, com tudo. Eu não posso, né? E aqui está o complicador, eu não posso simplesmente pegar, gastei R$2.000, pegar R$2.000 e colocar como CMV. Né? Porque dentro daquela compra eu tenho produtos que são de categorias diferentes. E isso impacta sim o meu resultado. Não vai impactar o resultado de lucro, mas vai me deixar cego em relação ao que está causando um lucro ruim. Certo? Então, material de limpeza, se eu não vendo, não entra no CMV. Se eu não vendo, não entra no CMV. Se não está na ficha técnica do produto, não entra no CMV.
Certo? Qual a ideia? Por que eu passei esse passo a passo? Passei o passo a passo. Por que eu expliquei esse passo a passo? Para que a gente tenha um retrato do desempenho do negócio. Para entender se esse negócio é viável ou não. Ou para entender o que está causando a inviabilidade do negócio. E leia-se inviabilidade como lucro pequeno ou prejuízo. Então eu preciso entender rapidamente. De um dia, na verdade, com os meus clientes eu consigo entender isso todo dia. Né? A gente faz uma espécie de fechamento diário. Então, eu preciso ter essa visão rápida do que é que está acontecendo. Qual a torneira de custos que está me causando um mau resultado. Porque eu consigo agir, porque tudo que eu meço, eu consigo gerenciar. Tudo que eu meço e vejo, eu consigo gerenciar. Não adianta só medir uma vez no mês, então já é uma prática minha medir isso praticamente diariamente. Certo? Cada linha de despesa, ela tem uma meta e isso é medido todo dia. Quem é meu cliente aqui sabe disso. Beleza, então categorizamos para que a gente tenha um retrato do negócio. O que eu sempre falo, né? É um exame médico, um exame de sangue. Quando você tira sangue, você tem ali taxa de não sei o que, hemoglobina, blá 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 blá. E aí isso me diz, se eu tenho uma hemoglobina que era para dar um nível tal e está dando um nível acima e isso é ruim, eu consegui entender através desse exame de sangue o que eu preciso fazer. Tá ali, eu entendi, aquele indicador ali tá errado. A organização financeira é um exame de sangue das nossas finanças. É um exame de sangue do nosso financeiro. Então, quem está aqui? O Djalma. Djalma tem meta para tudo. E a gente está batendo meta aí todo mês. Mais uma meta. Junho, mais uma meta. O Djalma é prova. Tem um restaurante no Cianorte, no Paraná, que toda linha de despesa tem uma meta. E a gente está buscando ela a todo instante. Ele sabe o negócio dele em tempo real. Tá? Então, essa é a ideia. Vinícius está perguntando, Vitão, você consegue convencer os seus clientes que não tem um Prolabore e quanto precisariam ter um Prolabore? Seguinte, eu geralmente não dou essa sugestão de Prolabore, certo? Posso dar, quando eles estão no nível de diretoria, eu não indico. Não indico o Prolabore, não falo nada. Só falo o seguinte, cara, vamos buscar o lucro. A gente vai trabalhar para alcançar um bom lucro e dentro do lucro você vai tirar os seus ganhos. Eles geralmente têm ali o seu pagamento, né? Tem o seu pagamento ali que sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais, mas a gente configura a meta dele para que dentro do resultado ele tenha saldo de caixa suficiente para retirar uma boa grana todo mês. E ainda assim fazer um bom caixa e fazer provisão. Então, a não ser que ele tenha uma atividade muito operacional, como um chefe de cozinha ou um caixa, eu não coloco o Prolabore dele, mas isso é uma questão minha. Porque eu tento fazer com que eles foquem em lucro. Eu tento fazer com que eles fiquem buscando um bom resultado. Porque às vezes, quando alguns donos de restaurantes ficam confortáveis que vão receber o seu salário de qualquer maneira, ainda assim se for um Prolabore alto, né, que no caso é um Prolabore, é uma retirada acima do caixa, eles não se preocupam tanto em bater a meta. Mas quando o resultado dele, pessoal, está relacionado com o resultado do restaurante, geralmente as pessoas buscam mais a meta. Mas isso é uma visão minha. É uma forma que eu faço de cutucar eles para que eles vão para cima, certo? Não sei se eu te expliquei, Vitão. Vinícius, quer dizer. Vitão sou eu. Catu perguntando. Embalagem é CMV, né? Eu contabilizo a embalagem como uma linha de bloco CMV ou na ficha técnica. Depende do tipo de produto. Embalagem é CMV. Se eu vendo um produto que ele só vai com essa embalagem, vendo uma pizza, só vai com caixa de pizza, embalagem é CMV, certo? Então, vendo no salão sem caixa de pizza, vendo delivery com caixa de pizza. Beleza. A gente vai ter lá, dentro da despesa direta à venda, custo com embalagem, e nesse custo com embalagem você vai colocar todas as embalagens que você usou, no caso, tá? Beleza, Catu? Certo. Então vamos seguir. Vamos lá, só tomar uma aguinha. Cada uma dessas linhas de despesa, ela possui um indicador. Então, cada grupo de despesa possui um indicador. Agora vamos falar um pouquinho de indicadores para restaurantes. Lucro, por exemplo. Como é que eu acho lucro? Receitas, né? Faturamento, receita operacional, menos despesas operacionais. Então, como é que eu acho lucro? Lucro igual nossas receitas, ok, todas aquelas receitas em todos os canais de venda, né? Menos despesa com diretos à venda, despesa com pessoas e despesas com infraestrutura. Saída de caixa não entra aqui. Entendido? Lucro, receita total,
menos despesa com direta venda, pessoas e infraestrutura. Saída operacional não entra agora nesse jogo. Como eu acho a margem de lucro, né? Que é o indicador em percentual. Eu vou pegar o lucro que deu, digamos, vendi 100 mil e tive despesas operacionais, eu tive 85 mil. Sobrou de lucro 15 mil reais. Como é que eu acho a margem de lucro? 15 mil, que foi o que me sobrou de lucro em dinheiro, em valor absoluto, dividido pelo faturamento total. 15 mil dividido por 100, eu tenho 15%. Beleza? Lucro facinho, tá? Segundo indicador, importante pra caramba, saldo de caixa. Quanto sobrou no meu caixa depois que eu lucrei e deduzi a saída de caixa não operacional. Então, lucro, né, o quanto eu achei de lucro, menos saídas de caixas não operacionais, ou seja, menos retirada de sócio, empréstimos e tal, é igual ao que me sobrou de saldo de caixa. Mais importante que o lucro é o quanto me sobrou de caixa todo mês, porque as empresas vivem ou morrem por conta do caixa. Se eu tiver um bom lucro, tá? Um bom saldo entre receitas operacionais e despesas operacionais, mas eu tiver muitas saídas de caixa, eu vou quebrar. Porque não vai me sobrar dinheiro para eu sobreviver e reinvestir no negócio, fazer compra e continuar minha operação. Não adianta só ter bom lucro. Mais importante que o lucro é ainda o saldo de caixa. E o saldo de caixa está muito ligado às feridas que a gente já teve no nosso negócio, no passado, que a gente pegou empréstimo, essa pandemia trouxe muitas feridas financeiras, e também vem da nossa disciplina financeira. A disciplina do dono de restaurante de fazer com que o caixa seja saudável. Não adianta lucrar 30 mil reais e ter que pagar todo mês 45 mil de saldo de despesa de caixa, de saída de caixa não operacional. Então é importantíssimo ter disciplina financeira, eu falo muito isso para meus clientes também, para que a gente consiga não só lucrar bem, como ter um caixa saudável, ter mais dinheiro em caixa, formar caixa. Lembrando também que o lucro, que é o que joga dinheiro para dentro do caixa, ele serve para remunerar sócio, ele serve para reinvestir no negócio, fazer reinvestimentos, inclusive do carro lá que a Catu falou, e também para deixar um dinheiro no caixa, capital de giro. Não é só, lucrei 30 mil, vou colocar 30 mil no bolso. Não é assim que funciona. A gente precisa ser competitivo e reinvestir e precisa formar o nosso capital de giro, formar o nosso caixa, uma reserva de emergência, um fundo emergencial para momentos como esse que a gente está vivendo, para outros momentos de crise que a gente vai viver, para toda a variação de demanda que a gente tem no nosso comércio. Lucro serve para formar um bom caixa, reinvestir no negócio e o dono botar dinheiro no bolso, certo? Então, mais importante, inclusive, do que o lucro é o saldo de caixa. Fala, Caio. Se tiver pergunta, pode mandar. Beleza? Já falei de 2 indicadores, lucro e a margem de lucro, né? E o saldo de caixa. Entendido até aqui? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Delay está acontecendo aí. Pagamento de... Pronto. O Caio perguntou, onde entra o pagamento de empréstimo? Pagamento de empréstimo entra em saídas de caixa não operacional, tá? Lá no finalzinho, né? Receita, despesa direta venda, despesa com pessoas, despesa com infraestrutura. Lá no finalzinho, imagina uma folha de papel, lá no finalzinho, saídas de caixas não operacionais, vai entrar o pagamento de empréstimo, porque isso é uma despesa de caixa. Isso é uma saída de caixa. Se for uma ferida que a gente... Ou uma ferida para recuperar o negócio, para cobrir um problema, ou um empréstimo que eu peguei para alavancar o negócio. De todo modo, ele entra como uma saída de caixa não operacional e não como uma despesa operacional de fato. Tá? Ele não impacta o lucro, mas impacta o caixa. Por isso a gente tem que ter muita disciplina financeira para entender o quanto a gente precisa lucrar, o quanto eu preciso gerar de lucro todos os meses para cobrir as despesas de caixas, para formar um bom caixa, para botar dinheiro no bolso e para reinvestir. Então o nosso jogo ele é muito mais complexo do que a gente vem jogando. Muito mais complexo. Certo? Então vamos para o terceiro indicador, um dos mais importantes que todo mundo aqui já ouviu falar, que é o CMV, custo da mercadoria vendida. Como é que eu acho esse danado de CMV, né? Esse aí é esse bendito. Existem 2 maneiras. Existe a maneira super correta, a que deveria acontecer, e existe a segunda maneira, que é a que a gente mais consegue fazer. Primeira maneira é, eu vou fazer uma contagem de estoque, com estoque inicial, vou começar o mês de junho agora. Hoje
ou amanhã vou contar, no caso amanhã vou contar o estoque. Contei o estoque inteiro e valorizei, ou seja, precifiquei. Então eu entendi que nesse estoque eu tinha 30 mil reais. Estoque de junho eu tinha 30 mil reais. Eu vou pegar esse estoque inicial, 30 mil, e vou somar com tudo que eu comprei. Durante o mês eu fiz diversas compras. Comprei 20 mil reais. Tinha 30 mil mais 20 mil. Então eu elevei o meu estoque a 50 mil reais. E quando chegar em 1º de julho, eu vou fazer a contagem do estoque final. Então, eu vou contar lá meu estoque final e eu vi que tinha 20 mil reais em estoque. 30 mil estoque inicial, mais 20 mil de compra, 50 mil. Menos 20 mil, 30 mil reais. Então, eu consumi em mercadorias para vender 100 mil reais, no meu exemplo, 30 mil reais. Então, meu CMV, o custo da mercadoria vendida para eu vender 100 mil reais foi 30 mil em mercadoria. Como é que eu consigo esse número em percentual? 30 mil, que foi o que eu consumi de fato, dividido pelo faturamento de 100, vai dar 30%. Essa é a forma ideal da gente medir o CMV. É a forma ideal porque eu tenho estoque inicial, compras e estoque final. Então, eu estou ali com o estoque inicial e com o estoque final, conseguindo ver o que realmente foi consumido, consegui perceber o que foi de fato consumido de mercadoria. Tá. Mas diversos donos de restaurantes não conseguem ter essa leitura, não conseguem contar o estoque, muito menos valorizar, né, colocar preço em cada estoque, em cada voltando. Pronto, voltou. Foi a conexão que tá ruim. A maioria dos donos de restaurantes não conseguem medir dessa maneira. Como é que a gente mede quando a gente não consegue medir assim? A gente vai pegar compras, tudo que você comprou durante o mês e dividir pelo faturamento. E aí a gente vai ter o CMV também em percentual. No caso aí, eu comprei 30 mil reais de compras e vendi 100 mil, então tive 30% também. Na minha vivência como consultor, em mais de 35 projetos que eu já tive dentro do mercado gastronômico, eu vi que a variação de estoque, às vezes, nos pega quando eu chego no dia desse mês, por exemplo, que hoje é segunda-feira, eu estou ali levando meu estoque, mas vai entrar em junho, né? Então, eu vou começar junho com estoque que foi comprado dia 31 de maio. E aí sim dá uma variaçãozinha. Mas, em média, o estoque inicial e o estoque final acabam se anulando. É muito pequena a diferença. Então, o método compras dividido pelo faturamento para medir o CMV funciona muito bem. Chega muito próximo da realidade. Não é a realidade 100%, porque no método do estoque inicial, compras e estoque final. Beleza? Caio. Normalmente eu deixo o estoque no mínimo possível só para fechar o mês e vejo o gasto com insumos ao longo do mês. É isso aí, tá? É isso aí mesmo, cara. Aí dessa maneira a gente consegue eliminar essa variação de estoque deixando um pouquinho ali. Geralmente é bem pouco. Eu já tive restaurantes que eu atendi que eu medi das duas maneiras só para testar, né? Se era parecido. Geralmente era bem parecido. Um mês ou outro que dava uma variação um pouco maior, mas enquanto a gente não tem a capacidade de medir da maneira ideal, a gente vai na que dá. Mais vale o feito do que o perfeito não feito. Mais vale eu ter esse número, esse método de medição, compras dividido pelo faturamento, do que não ter método algum. Mais vale eu ter uma meta ligada a esse método de medição do que eu não ter meta nenhuma. Então, é bem simples. Pegue tudo que você gastou no mês, tudo que você gastou com insumos, tá? Com insumos e produtos e divida pelo faturamento. Você vai ter o seu CMV. Certo? É importantíssimo esse indicador. Vamos para o próximo indicador. Se tiver pergunta, mandem aí. Vamos para o próximo indicador. Custo com pessoas, certo? Que é um indicador de o quanto eu gastei com material humano, com recursos humanos, com pessoas para atingir o faturamento. E esse eu estava esperando essa pergunta, Mandão. E esse indicador de custo, vou já responder. Esse indicador de custo com pessoas é simples, tá? Pegue lá, some tudo que você gastou com pessoas, né, que está lá no grupo. No grupo 2, despesa com pessoas, e divida pelo faturamento. Digamos que você gastou 18 mil reais com pessoas durante o mês e vendeu 100 mil. 18 mil dividido por 100 mil, 18% de custo com pessoas. Certo? Qual é o lance aqui? Se você teve um CMV de 45% e você teve um custo com pessoas de 15%, você já teve 60% de Prime Cost. Né? Que é esse nome bonito, Prime Cost? É CMV mais CMO. CMV mais custo com mão de obra. Então você já teve ali, em duas linhas de despesas, 60% do seu faturamento comprometido.
Então, você precisa ser bem enxuto em todas as outras despesas para você ter um bom lucro, certo? Então, a gente começa a entender esses percentuais e eles começam a fazer sentido. Todo mês você começa com 100% do seu faturamento. Todas as despesas e os custos que vocês vão tendo são percentuais que vão caindo. Então, quando eu tenho 100% de faturamento e eu tenho um CMV de 50%, como eu já peguei, você em uma linha de despesa já comprometeu metade do seu orçamento, metade do seu faturamento. Vai entrar aluguel, custo com pessoas e tudo mais, não vai te sobrar nada. Então é importante a gente entender que a gente começa o nosso mês com o nosso cesto de ovos lotado de ovos, e aí a gente vai tirando com as despesas ao longo do mês, e se a gente não tiver um bom desempenho, a gente vai acabar sem ovo nenhum, na verdade devendo ovo para o povo. Então é importantíssimo. Aí o Manuel perguntou, qual o CMV ideal? Qual o ideal de CMV? Essa é a pergunta que todo mundo faz, tá? Não existe CMV ideal. O CMV ideal, quer dizer, existe. O CMV ideal é aquele que te entrega no mínimo 15% de lucro. O CMV ideal é aquele que dentro de todas as suas despesas, todas as categorias e características de despesa que você tem para o seu negócio, que ao final ele consegue te entregar, sobrar para você 15% de lucro. Ah, 30% de CMV é bom? Eu poderia dizer que sim, mas eu tenho que dizer, depende, qual é o seu custo com pessoas? Se o seu custo com pessoas for 40%, não é bom. Custo com pessoas 40% mais 30% de CMV, 70%. Não vai caber todas as outras despesas, não vai caber despesa de infraestrutura, muito menos a saída de caixa. Lucro, nem pensar. Então qual é o CMV ideal? Não sei, depende. Depende do seu custo com infraestrutura, depende do seu custo com pessoas, depende da sua saída de caixa não operacional. Então, muito se diz de 30% como referencial. Beleza, 30% de referencial só vale a pena ser dito se a gente disser também o referencial de custo com pessoas e disser também qual é o referencial de custo com infraestrutura e disser também quais são os problemas e as saídas de caixa que você tem. Então, no meu caso, quando eu tive um restaurante, eu tinha que ter no mínimo 19% de lucro e para isso um CMV abaixo de 30% para conseguir suportar todos os problemas de caixa que eu tinha na época. Não era suficiente 30% de CMV, não era suficiente 15% de lucro, eu precisava de mais lucro porque o meu sufoco de caixa era muito grande. Então, não tem a resposta pronta. Qualquer pessoa que disser para vocês que qual é o ideal, essa pessoa está falando com superficialidade e está falando muito raso. Né? É uma resposta pronta e não existe resposta pronta na gestão. Existe resposta personalizada para cada tipo de negócio, para cada situação, para cada estratégia. Eu posso obrigatoriamente querer um CMV de 40%. Eu estou entendendo que meu preço está abaixo do mercado e por isso meu CMV está alto. Mas isso pode ser uma estratégia para eu entrar no mercado. Eu abri agora meu negócio e eu quero dar porrada na concorrência. Quero passar 4 meses tendo um CMV de 40%. E para ganhar mercado, e depois eu vou ajustando meu preço, depois eu vou gerando mais valor para minha clientela, e depois que eu estou instalado eu vou superar a concorrência, eu vou aumentar minha margem, porque isso é uma estratégia pensada, entendeu? Ou então eu vou aumentar meu CMV abaixando meu preço, mas eu vou ganhar muito mais volume e por isso no final eu vou ter um bom lucro. Então depende, tá? Não existe resposta pronta. Quem disser para você uma resposta pronta é porque não tem esse entendimento que eu estou te dando agora, tá? Quem tem o método GAS, né, na veia, né, como entendimento, sabe que não existe resposta pronta para CMV. Beleza, pessoal? Entendido aqui? Por que não existe CMV ideal? Como é que eu imagino, tá? Eu consigo imaginar uma balança. A balança tem um prato com as receitas. Mudei de internet aqui, ver se melhora. Para essa balança equilibrar, receitas aqui de um lado, 100%, né? Eu preciso que todos os pratinhos aqui do outro lado também estejam equilibrados. Então eu não posso ter 30% de CMV se eu tiver 30 e tantos por cento de custo com pessoas ou 29% de custo com infraestrutura. Não vai sobrar. Entendeu? Então é uma balança. E o equilíbrio é uma boa margem de lucro. Certo? Continuando aqui os indicadores. Custo com infraestrutura. Então, pega tudo que você somou ali, tudo que você teve de custo com infraestrutura, esse custo fixo, aluguel, consultoria, assessoria contábil, água, energia, material de limpeza, software, tudo isso, né? Digamos que deu 18 mil reais e você vendeu 100 mil, custo com infraestrutura 18%, certo? Custo com infraestrutura,
custo por pessoas, CMV, precisam estar equilibrados em patamares equilibrados para que eu tenha um bom lucro. Se eu tenho tudo isso em níveis altos, voltei de novo. Se eu tiver despesas controladas com infraestrutura, eu não vou ter um bom lucro mesmo tendo um bom CMV. Beleza? Hoje estamos me testando aqui na live, porque está só acontecendo coisa. Então, beleza. Fazer aqui já estamos chegando ao fim, vou fazer um passo a passo rápido de como você fechar o mês, depois de tudo que eu expliquei até agora, tá? Primeiro passo, papel, caneta ou então Excel, tá? Simples, a gente faz o fechamento. Some o faturamento do mês. Some tudo que você vendeu no mês, né? Somou o faturamento. Ok. Depois de somar o faturamento, subtraia as despesas direta à venda. Subtraia todas as despesas que você teve nesse grupo 1, despesas direta à venda. Quando você pega o faturamento e subtrai as despesas variáveis, as despesas direta à venda, você vai ter o resultado bruto, ou a margem de contribuição. Ou seja, o quanto sobrou quando você do seu faturamento, quando você deduziu as despesas direta à vendas, para você pagar despesas fixas e também sobrar lucro. Tá? Pegou o faturamento, somou tudo, subtraiu as despesas diretas a vendas, CMV, imposto, marketplace, enfim, comissão, vai sobrar ali igual a resultado bruto. Quanto sobra para você pagar custo fixo e também lucro. Com o resultado bruto, você vai subtrair despesas com pessoas. Faturamento, menos despesa direta à venda, menos despesa com pessoas. Depois você vai subtrair também despesas com infraestrutura. Toda a soma de todas aquelas categorias de conta de despesa com infraestrutura. Digamos que você faturou 100 mil, teve de despesa direta à venda 45 mil, certo? Sobrou 55 mil. Você teve 15 mil, 20 mil de despesa com pessoas, sobrou agora 35 mil, saiu 20% de despesa com infraestrutura, sobrou 15 mil reais. Tá? Seu lucro foi 15 mil reais. Quando você divide 15 mil pelo faturamento, que foi 100 mil, você vai ter uma margem de lucro de 15%. Beleza, você gerou 15 mil reais de lucro, mas você tinha de despesa, saída não operacional, aquela saída lá de caixa, 10 mil reais. Então você pagou o empréstimo, você fez uma retirada pessoal de sócio, você pagou ali o imposto atrasado, saiu 10 mil reais dos 15 mil, saldo de caixa 5 mil reais, saldo positivo de 5 mil reais. Esse saldo você vai precisar fazer ou reinvestir no negócio, pegar um dinheiro e fazer algum investimento, caso precise, ou entra para capital de giro. Pronto, fechamos o mês. Esse foi o resultado financeiro. Tá? Quando você pega faturamento, tira as despesas operacionais, subtrai, é conta simples, faturamento menos despesa direta à venda, menos despesa com pessoas, menos despesa com infraestrutura, esse é o seu resultado econômico. É o resultado do lucro, do desempenho do seu negócio. Quando você pega o resultado econômico e subtrai as saídas de caixa, você vai ter o seu resultado financeiro, que é o saldo de caixa. A gente precisa entender primeiro, o saldo de caixa é positivo? Se sim, ótimo. Pelo menos é um bom sinal. Você teve lucro e cobriu o caixa. Mas esse resultado de saldo de caixa é o suficiente para nos dar segurança com o capital de giro? Se não, a gente precisa alterar alguma coisa no nosso cenário, nas nossas despesas e no nosso faturamento, para que ele seja o interessante para a gente. Esse saldo de caixa foi negativo, não consegui cobrir as saídas de caixa não operacionais. A gente precisa entender se foi porque o lucro foi muito baixo ou se porque seu caixa está bem sufocado, com várias feridas, como eu acabei de falar. Tá? Então esse tipo de análise é importante. Por exemplo, eu entendi que quando eu fiz esse fechamento, eu tive um lucro de 7%, que é um lucro baixíssimo frente ao esforço que a gente tem para vender 100 mil reais. Vendi 100 mil, sobrou 7 mil no bolso. Cara, é muito pouco. Vender 100 mil reais é uma trabalheira. Eu já vendi 100 mil reais várias vezes no restaurante. É difícil, não é fácil. Vendi 200 mil, que é muito mais difícil. Então 7 mil reais não vale a pena. O retorno frente ao esforço ele é muito baixo. A gente vai se frustrar, vai acabar fatidicamente saindo do mercado. E também, além de ser baixo em relação ao esforço, ele é perigoso para o nosso negócio, porque eu não vou conseguir formar caixa suficiente para continuar meu negócio com saúde. Tá? Beleza, identifiquei que meu lucro foi de 7 mil reais. Isso é um problema. Queimou aqui uma luz, eu vou ter que trocar essa luz, vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou precisar entender o que está causando esse lucro baixo. E aí a gente volta para os indicadores. Se eu tenho 7% de lucro,
que é um lucro que não me satisfaz. E eu entendo que eu tenho um CMV ali de 40%, eu já vi ali que eu tenho uma gordura, já vi ali que eu tenho um gargalo. Provavelmente, através das mercadorias, através da boa gestão de estoque, eu consigo ali recuperar pelo menos 5, 6% de lucro. Se eu reduzo ali 5% de CMV, eu consigo aumentar 5% de lucro automaticamente. Então, já é uma ação. Identifiquei que o meu lucro está baixo, identifiquei que meu CMV está alto, então eu já tenho um caminho. Vou controlar meu estoque para reduzir esse CMV, porque isso vai aumentar meu lucro. Então a gente começa a tomar decisões através da informação que a gente leu. Esse é o ponto. Entendi que eu tive 7% de lucro, meu CMV está 33%, mas meu custo com pessoas está 28%. Poxa, isso está me deixando mal. Então eu enxerguei no meu exame médico, né? Fiz um exame de sangue que eu falei, entendi que o que está me causando provavelmente esse meu problema, o meu custo com o pessoal, vou ter que rever minha equipe, vou ter que rever o que está acontecendo. Ou então, em vários casos que eu já peguei também, eu tenho um lucro médio, tenho despesa com pessoas boa, ajustada, mas eu tenho um custo com infraestrutura altíssimo, eu vivo fazendo manutenções desordenadamente, eu tenho ali, dentro das minhas despesas com infraestrutura, diversos pagamentos que eu não faço a menor questão de ver, não registro nada, então tem uma bola ali de pagamentos que eu faço nos custos fixos, e aí esse custo fixo está acima de 25%, por exemplo. Então, é outro problema. O que é que acontece quando a gente registra todas as despesas? É mágico. Isso aqui é uma mágica que acontece. Quando a gente registra todas as nossas despesas e a gente categoriza tudo, a gente começa a entender, nossa, eu gasto tudo isso com essa conta. Eu gasto tudo isso com material de limpeza. Eu gasto tudo isso com um contador que não faz metade. Será que eu não poderia trocar de contador? Poderia. Será que eu não estou gastando muito com software? Será que eu não estou gastando muito com aluguel de maquineta? Será que eu não estou gastando muito com insumo? Quando a gente coloca no papel as despesas, naturalmente, só em registrar tudo durante um mês, já saem diversas ações. Mas se a gente se a gente como dono de restaurante, não gosto de número, não curto número, não gosto de número, então você tem que trocar de negócio. Você vai ter que fazer outra coisa. Na verdade, não existe nada na vida, nenhuma profissão que a pessoa possa não gostar de número. Você precisa gostar para você estar próximo dele. Mas na verdade, não é que os donos de restaurantes não gostam do número. Eles não gostam da verdade que ele traz. O número traz um fato, o número traz uma verdade. Quando eu não quero ver o número é porque eu sei que eu estou fazendo besteira. Ou então quando eu sinto que eu estou fazendo besteira com o meu negócio. E eu prefiro nem ver. Porque se eu estou enxergando, eu não consigo desver. Eu não consigo não fazer nada. O ser humano tem a capacidade incrível de superar um problema que ele conhece. Ele só não supera o que ele não sabe que existe. Mas se eu sei que existe, eu vou superar. A forma de ver o problema, no caso financeiro, é olhando para ele, é encarando. Né? O Djalma aqui é meu cliente, lá do Paraná. Tá gostando de ver, cara. Claro, porque a gente vê o problema e resolve. Os donos de restaurantes são naturalmente pessoas com atitude, porque tem que ser meio doido para querer um comércio. Né? No Brasil, que é bem difícil, tem que ser meio maluco, né? Meio proativo, um cara que gosta de executar. Então os donos de restaurantes conseguem sim, e donos de restaurantes também conseguem resolver os problemas. Só precisa enxergar que eles existem, saber qual o tamanho e saber qual parafuso apertar. Então geralmente o parafuso que a gente aperta é o da mercadoria. Geralmente é ele. Mas geralmente não. Mas muitas vezes também não pode ser só ele. Precisam ser outros parafusos em conjunto e a gente vai trazer o nosso lucro. Tá? Essa é a questão. E aí, pessoal? Entenderam até aqui? Quem chegou depois, vão assistir, pô. Vão assistir aí que eu dei uma aula sobre como você organiza os financeiros. Agora, eu vou falar aqui uma coisa importantíssima para vocês, tá? Se você é dono de restaurante, tá? E não sabe fazer isso que eu acabei de falar, você não sabe organizar os números, você não sabe enxergar a sua lucratividade, você não sabe enxergar qual é o gargalo que está consumindo o seu lucro, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu tenho um serviço gratuito, pessoal, de graça. Eu faço isso desde 2019 que eu faço isso. Eu analiso a sua situação, eu te dou a direção do que está engargalando o seu lucro, o que está trazendo esse problema para você e te dou um plano de ação para você resolver. Eu te dou um plano de ação para você, cara, o CMV está nesse nível, baixa para esse nível, custo com pessoas está assim, faz isso, de graça. O que eu ganho? Primeiro, a satisfação de ajudar o mercado que me acolheu.
Segundo, a oportunidade de conhecer outros donos de restaurantes. Eu tenho uma equipe inteira da Evolva Gestão, hoje em dia tem 6 consultores com a gente, prontos para fazer isso. Então, se você é dono de restaurante, não sabe fazer, me manda um direct, cara. Me manda um direct que eu te ajudo com isso. Simples, tá? Nem tinha ideia de falar isso aqui agora, mas eu acho um absurdo isso ser de graça. Cara, dono de restaurante já fechou o próprio negócio depois de uma avaliação gratuita dessa. Ele falou, cara, depois que você avaliou, eu vi que eu não tenho energia suficiente para recuperar o negócio, eu prefiro desistir. E às vezes ele saiu de um grande problema. Às vezes ele saiu de uma situação. Então, cara, se você é dono de restaurante, tem 5 vagas ainda para esse mês, esse começo agora de mês, essa próxima semana, me manda um direct que eu resolvo. Eu ou alguém da minha equipe vai te atender e vai fazer essa avaliação para você, vai te ensinar como você organiza cada número. Simples pra caramba, cara. Pra gente é muito simples, que a gente faz isso a todo instante, mas é de um valor absurdo. A Simone é a minha cliente lá de Goiás. Ela organizou os números e está enxergando tudo. Cara, o que eu entendi, pessoal? Agora já batendo no papo mesmo. Eu entendi que o pior do nosso ramo é a incerteza. É a nossa ansiedade como um dono de restaurante em não saber o que está acontecendo, nem o que eu tenho que fazer para resolver. Então, os números, se você não gosta, comece a gostar, ele é um recurso fundamental para aliviar o nosso estresse, para nos dar previsibilidade e para nos aliviar das incertezas e nos dar um plano de ação para resolver o nosso problema. Então, lembrando, o número, essa avaliação é um exame médico, é um exame de sangue. Você vai avaliar todos os níveis das suas despesas e vai entender o que você precisa fazer para organizar esse problema. Então, eu acho fundamental. Tá? Se eu pudesse fazer só uma coisa, né? Se das 60 práticas que eu aplico na minha consultoria, eu pudesse fazer só uma, seria a organização dos números e o diagnóstico dos números. Porque a partir dele, você tem várias e várias ações para serem feitas e a partir delas você desenrolaria. Então eu faço isso gratuitamente porque é a forma que eu aprendi, que eu consegui ajudar o mercado. Então só tem ganha-ganha total. Se você é dono de restaurante, me manda um direct que eu consigo agendar para você, beleza? Pessoal, chegamos ao fim. Se você não assistiu o começo dessa live, é dono de restaurante, vai assistir. Vai ficar gravada, vai ficar aí, tá? Eu ensino passo a passo como você organiza os seus números, tá? E se você é dono de restaurante também e quer que eu faça isso para você, ou então alguém da equipe Evolva, a Catu tá aqui na live, que é uma das nossas consultoras, fera, pode te ajudar também, todos os nossos consultores, pode ajudar você também, e isso é gratuito, tá? Não sei se vai ser gratuito para sempre, porque as pessoas não enxergam o valor que tem, mas por enquanto é gratuito, beleza? Galera, muito obrigado pela presença, foi muito bom estar com vocês aqui, até a próxima segunda-feira tem mais uma live, se você não me segue aí, já segue, se você tem um restaurante que quer avaliação gratuita, manda um direct para mim, Djalma me chama de professor, é aluno, né? Porra, muito bom, cara. Muito legal fazer isso aqui. Então, obrigado. Até a próxima. Grande abraço. 8 horas em ponto. Deu certo aqui a programação. Adriano, você acabou de entrar. Vai assistir a live desde o começo. Saindo aqui agora. Valeu, galera. Abração.